O APH Potiguar é um canal que tem em seu nome a representação do estado do Rio Grande do Norte e tem a missão de difundir o atendimento pré-hospitalar com foco na segurança do trabalho, no resgate e no salvamento. Podcast APH Potiguar. Podcast APH Potiguar está no ar. Saudações APH Potiguar. Eu sou o Elton Fernandes, instrutor de APH e cofundador do APH Potiguar com Tony Richardson, que também é instrutor do APH Potiguar. O tema do nosso podcast é desfibrilação em superfície molhada ou metálica e desfibrilação nessas condições nas turbinas eólicas. Os protocolos de RCP são direcionados pelo INCOR, o International Liaison Committee on Resuscitation, que através da ARRA estabelece os parâmetros para os países membros. Mas quando falamos do setor eólico e suas especificidades, são notáveis certas dificuldades. Dentre elas, a própria altura da torre, que gira entre 80 a 120 metros, os meios de acesso, onde algumas turbinas possuem elevadores e outros apenas é feito pela própria escada. O formato físico, os riscos inerentes às turbinas são semelhantes a dos espaços confinados. Seus pontos convergentes dificultam tanto as manobras de trabalho quanto as ações de resgate. Podemos ainda citar que, por se tratar de uma geradora de eletricidade, a turbina eólica expõe o trabalhador a vários riscos, sendo o pior deles o risco elétrico. Vale salientar que grande parte dos componentes das turbinas eólicas é de metal, ou seja, em caso de um choque elétrico, o local para o socorro torna-se um risco adicional pela sua própria estrutura. Temos ainda a inacessibilidade dos equipamentos e equipes de profissionais de socorro para a abordagem direta dentro da turbina, ou seja, os socorristas são os próprios trabalhadores que possuem, em sua maioria, apenas o treinamento básico de primeiros socorros, sem uma ênfase tão profunda ao protocolo de RCP. Embora o protocolo de RCP seja amplamente divulgado e os organismos que lidam diretamente com o assunto sempre esclareçam quais são os procedimentos que devem ser aplicados, ainda assim, as dúvidas, os erros, a falta de maneabilidade corrente com a vítima tornam esse socorro deficitário. Mas quando se fala em turbina eólica, tudo é diferente. Até um tempo atrás, nada que se relaciona aos primeiros socorros em si era feito dentro da turbina. Existia sim uma prioridade que era descer a vítima, mas quando foi notado que os acidentes, independente do tipo, eram resolvidos em final fora da turbina, ou seja, se fazia o resgate e outra equipe dava a abordagem de primeiro socorro. Esse procedimento em descer a vítima, de certo modo, causa o retardo do socorro, pois como as equipes são formadas por no máximo 4 pessoas, sendo que uma delas geralmente não sobe a turbina, sobrando assim a potencial vítima e outros 2 colaboradores que irão realizar o procedimento de resgate e primeiros socorros num ambiente de socorro difícil. Alguns acidentes fatais, principalmente aqueles nos quais as vítimas sofreram choque elétrico e consequente parada cardiorrespiratória, geralmente culminava em óbito, pelo fato de não se ter um desfibrilador disponível dentro da turbina. Em alguns parques eólicos, os desfibriladores estão nos canteiros das obras ou nos escritórios. As distâncias entre as turbinas e esses canteiros podem variar em dezenas de quilômetros, tornando assim inviável o socorro rápido. Hoje, quase todas as empresas definiram em seus PCS, os planos de controle de emergências, a disponibilidade de DEA com cada equipe, onde esses equipamentos estão no mesmo nível de altura da turbina com o trabalhador. Há pouco mais de 5 anos, iniciou-se no Brasil a aplicação de um tipo de treinamento harmonizado, padronizado, em que as empresas homologadas promovem treinamentos seguindo os padrões que estabelecem requisitos mínimos de segurança no tocante ao trabalho realizado nessas turbinas. Essa é, inclusive, uma das maiores exigências das normativas internacionais, que é direcionar o treinamento de acordo com o tipo da atividade. Esse tipo de treinamento é homologado pela GWO, a Global Window Organization, com o treinamento de BST, o Base Safety Training, treinamento básico de segurança, que visa capacitar o trabalhador nos serviços que envolvem altura. Este treinamento elevou o nível dos treinamentos abordados para a área devido ao nivelamento com organismos internacionais. Uma das características positivas desse treinamento é sua atualização regular, sempre estando de acordo com as normas mais atuais. Contudo, as dúvidas, aparentemente sim, causaram longas discussões em muitos cursos, assim como o DEA e o equipamento de evacuação, o descensor automático, nem sempre estavam disponíveis dentro
dentro da turbina e nem muito menos no mesmo nível do trabalhador. Pode-se dar o exemplo nos processos de montagem das turbinas que havia até 5 frentes de trabalho e no máximo 2 descensores disponíveis ao nível do chão, ou seja, caso houvesse um acidente ou necessidade de evacuar a turbina, alguém tinha que pegar, subir e entregar ao resgatador para o procedimento de salvamento. Esse cenário é inquestionavelmente retardante ao socorro, ou seja, um socorro demorava até 20 minutos ao invés dos 4 minutos com o descensor próximo da vítima. Tempo esse que a vítima pode não ter, como por exemplo em casos de hemorragia ou parada cardiorrespiratórias e acidentes vasculares encefálicos. Em outros questionamentos, principalmente sobre o DEA, começaram a aparecer. Qualquer um pode usar, precisa-se de treinamento, ele serve para todas as situações de PCR, mas com certeza um dos questionamentos mais interessantes e relevantes eram: se o trabalhador tem uma parada dentro da turbina e o piso é metálico, há risco em usar o DEA? E se o piso estiver molhado, há risco? Bem, hoje estamos aqui para trazer informações detalhadas e comprovadas da segurança do uso do DEA nesses cenários adversos. Então vamos lá. Durante a desfibrilação, a maior parte da corrente terapêutica viaja através do torso do paciente, ao longo do caminho menos resistivo entre um eletrodo e outra. Parte da corrente vai viajar pela pele do paciente. Se o paciente estiver em uma superfície seca e não condutora, nenhuma corrente fluirá para fora do paciente. Portanto, toda a energia é entregue ao paciente. Nesse caso, não há riscos de choque elétrico para o socorrista ou para os espectadores, desde que ninguém toque o paciente durante a descarga de energia. No entanto, se o paciente estiver de alguma forma em uma superfície condutora ou superfície úmida, parte da energia descarregada pode viajar para fora do corpo do paciente, à medida que flui de um eletrodo para outro. Essa situação criou algumas preocupações sobre a eletricidade, como o risco de choque para os socorristas ou espectadores durante a desfibrilação dos pacientes. Os pacientes foram desfibrilados historicamente em pisos condutores, por exemplo, piso metálico de um helicóptero, e não condutores, por exemplo, em piso de madeira seca, sem causar danos à equipe de resgate ou espectadores, desde que ninguém tocasse o paciente durante a descarga elétrica. De acordo com a American Heart Association, nas diretrizes de 2000, superfícies não metálicas não apresentam risco de choque para a vítima ou para o socorrista. No caso de água, a American Heart Association, nas diretrizes de 2000, recomenda a remoção da vítima da água e a secagem do peito da vítima antes de usar o DEA. O objetivo desse teste era medir as tensões transitórias, as quais um socorrista ou espectador seria exposto ao DEA, e foi usado em uma superfície molhada. Para propósito desse teste, assumiu-se que o socorrista ou espectador estaria de pé ou ajoelhado em uma superfície de concreto ou com os pés descalços, ou de joelhos ou de palmas das mãos em contato com superfície molhada. Com base na lei de Ohm, a quantidade de corrente que fluirá através de um espectador durante a desfibrilação é proporcional à tensão medida entre as diferentes partes do corpo do socorrista tocando a superfície molhada. Procedimento: um peru congelado de 9,5 kg, usado para emular um corpo humano, foi colocado no meio de uma superfície de concreto de 2,28 metros por 2,8 metros. A superfície foi marcada com fita adesiva em grades de 45 por 45 centímetros. Um balde de 25 litros de água de piscina clorada foi derramado sobre o piso e testada a superfície para simular um ambiente úmido. O DEA foi colocado próximo ao peru e os eletrodos fixados no peito do peru. O DEA foi colocado no modo de diagnóstico e carregado manualmente com a energia total de 200 joules e descarregada sob controle de um laptop. Mais água da piscina foi derramada sobre o piso e a superfície de teste, conforme necessário para manter a superfície molhada. Uma sonda sensorial foi usada para simular um socorrista ou espectador com os pés descalços, de joelhos ou de palma das mãos em contato com a superfície de concreto. As medidas de impedância foram feitas em pé, ajoelhando-se e inclinando-se com as palmas das mãos no chão. As 3 medições foram de aproximadamente 1 kΩ. Uma sonda de detecção foi construída com 2 diâmetros de 8,12 centímetros de placa de metal conectada a um resistor de 1 kΩ. As placas de metal que foram usadas foram de um desfibrilador Impulse 4000. A tensão na sonda de detecção foi monitorada e plotada com um osciloscópio após cada descarga de 200 joules. A sonda de detecção foi colocada no centro de cada grade, tanto na horizontal quanto na vertical. O DEA também foi descarregado com uma placa no botão de tratamento e uma placa ao redor do DEA para simular um socorrista pressionando o botão de tratamento enquanto está em contato com a superfície de concreto molhado. A superfície de concreto foi lavada e o teste foi repetido com água do mar. A análise: o máximo de 3 volts foi registrado quando usado a água do mar no quadrado da grade acima do paciente simulado.
tensão. Um máximo de 0,12 volts foi registrado na água da piscina clorada e um máximo de 0,03 volts no botão de choque na superfície molhada de concreto. É improvável que essas tensões causem um risco e sejam consideradas perigosas para um socorrista ou para o espectador, uma vez que, na maior das hipóteses, são substancialmente menores do que as produzidas por uma bateria de rádio transistor de 9 volts. Os resultados desse experimento mostram que um socorrista ou espectador não seriam expostos às tensões perigosas se um paciente fosse desfibrilado em uma superfície molhada, desde que as devidas precauções de segurança fossem tomadas. Especificamente, ninguém toca o paciente durante a descarga de energia quando o botão de choque é pressionado. Os desfibriladores são projetados para facilitar o uso. Grande parte dos DEAs possuem instruções de voz e texto, garantindo o uso adequado do equipamento no momento da desfibrilação. Os desfibriladores possuem comando de voz que informa: não toque na vítima. Dependendo do tipo do DEA, esses alertas podem ser feitos também nos monitores de LCD. Em seguida, o tipo de arritmia do paciente e se a eletroterapia é indicada. Embora a forma de informação possa variar de DEA para DEA, a forma de fazê-lo deve seguir os parâmetros que a American Heart Association sugere. Conclusão: de acordo com o que foi visto até agora, podemos concluir: 1. É seguro fazer a eletroterapia em pisos úmidos e superfície condutora. 2. Deve-se manter uma distância de pelo menos 50 centímetros da vítima. 3. Quando acontecem os vazamentos de tensão da vítima, são muito baixos e não põem em risco os socorristas ou espectadores. 4. Essas informações não excluem ações que visem melhorar a situação de cenário da vítima, como, por exemplo, buscar colocar a vítima em um ambiente seco e fora de área condutora. 5. É seguro para o socorrista fazer a desfibrilação na vítima dentro da turbina eólica, mesmo nas condições onde o piso é de metal, nacelle, rotor, parte superior da nacelle e nos tramos. Muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no nosso APH Potiguar Cast. Inscreva-se em nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, Twitter, que estão como APH Potiguar. Aqui no YouTube, verifique sua inscrição e ative o sininho. Compartilhe nossas postagens nas suas redes sociais. Muito obrigado. Siga o APH Potiguar no Instagram, no Facebook e no YouTube. E não esqueça de dar um like e ativar as notificações aqui no canal.